Gente, boa tarde. Hoje eu resolvi escrever sobre Eu Não Tenho Pai, né? Não é porque eu não tenho pai, não, gente. Eu tenho pai. Meu pai chama Jesus, por incrível que pareça. E além de ser Jesus, é Jesus Natal, porque ele nasceu dia 26 de dezembro. Mas o pai que eu quero falar aqui, que eu não tenho pai, é em relação a um testemunho pessoal que eu tenho para contar para vocês sobre paternidade divina. Faz 15 anos que eu tô na igreja e eu nunca tinha entendido quem Deus era. Eu já fui em igrejas que já me falaram que se eu fizesse alguma coisa errada eu ia chorar lágrimas de sangue. Eu já escutei que se eu fizesse isso, Deus ia fazer aquilo. E eu passei por um processo difícil, sim, de cura, né, libertação. Foi bem complicado e eu lembro que uma vez eu sempre gostei muito de ler, né? Então eu sempre li muitos livros. E quando eu peguei um livro chamado Paternidade Bem Resolvida para Ler, do pastor Fabiano Ribeiro, quando eu comecei a ler as primeiras páginas, eu já comecei a chorar, assim, mas eu não chorava assim. Não, eu chorava. Ah! Nossa, era tipo um escândalo. Mas Deus queria tratar coisas naquele livro, né? E hoje eu leio bastante, assim, sobre o tema, porque é uma coisa que me interessa, que eu gosto, né? Sobre esse processo de cura. E muitas vezes os modelos de autoridade sobre a nossa vida que nós tivemos, eles influenciam a forma como nós vemos Deus. Né? Então eu era essa pessoa que não entendi, que estava na igreja, frequentava os cultos, mas não entendia quem Deus era. Eu sabia, eu falava que Deus era amor, que Deus era isso, que Deus era bom, né, que ele era misericordioso, mas quando era em relação a mim, eu sempre tinha uma sensação ruim em relação a Deus. E quando eu tive que passar mesmo forte por esse processo, eu vi que isso era uma coisa muito real na minha vida. Porque eu tinha uma sensação assim muito ruim, que Deus não se importava comigo, que ele me abandonava sempre, que ele não gostava de mim, que se ele amasse as pessoas, a mim ele não amava, e que ele tinha me feito com defeito, que ele, tipo assim, aquilo que você escuta assim, ah, Deus te escolheu, Deus te formou. Eu não conseguia, isso não entrava dentro de mim de jeito nenhum. E eu entendia que muitas coisas estavam relacionadas aos modelos de autoridade que eu tive, né, durante a minha vida, né, que de alguma forma eu me senti abandonada, eu me senti rejeitada, então eu transportava esses sentimentos para Deus, né, e hoje, assim, isso é uma realidade muito grande na igreja, né, somos órfãos de um Deus vivo, de um Pai vivo, né? Então não importa para Deus como foi nossos relacionamentos aqui com os nossos pais, com quem nos criou, com o professor, com às vezes um irmão, porque muitas vezes a gente leva isso para o nosso relacionamento com Deus. E, e foi difícil fazer, olha, eu tive que fazer uma desintoxicação muito grande, até hoje eu faço, né, de substituir as verdades que eu recebi durante a minha vida pelas verdades de Deus, né, pelas verdades da palavra. Eu lembro que quando falava assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Nossa, gente, eu pensava, eu dizia, mas assim, não tava lá dentro de mim, né? E isso me gerou muito sofrimento, muita solidão. Não existe nada pior do que você passar por uma noite de tormenta e se sentir sozinha, gente, porque se você não acreditar que Deus é com você, você tá só, assim, em último grau de tristeza, de solidão. Mas graças ao bom Deus, por todas as pessoas que Ele colocou para cuidar de mim, pelos livros que eu li, né, até por esse livro, assim, que foi muito bom para mim, eu recomendo as pessoas lerem ele, Paternidade Bem Resolvida. Deus me curou em relação a isso, assim. Eu falo que o amor de Deus, a gente nunca vai entender ele, mas a gente precisa crer, é pela fé que a gente acredita assim, meu, que como que ele pode me amar, é o jeito que eu sou, né? Olha as coisas que eu faço. Ninguém tá me amando por causa disso, por que ele me ama? E é difícil entender, gente, esse amor. E Deus falava muito comigo em relação ao amor dele, em relação a Isabela. Porque eu lembro assim que às vezes ela vai ficar com o pai dela e quando ela volta, às vezes ela não quer nem olhar na minha cara, às vezes ela chora que não quer vir comigo. E às vezes ela abre o braço e fala, mamãe! E aquilo, um dia Deus falou comigo, né? Que assim,
E o meu amor por ela nunca mudou, porque tem dia que ela chega sorridente, tem dia que ela não quer vir comigo. Não muda em nada. E eu sou uma mera mortal, eu sou um ser humano. Então imagina o amor de Deus. Deus muitas vezes falava comigo sobre o amor dele em relação a nós, em coisas singelas e pequenas do meu dia a dia, assim, né? E ele falava pra mim, se o seu amor em relação a Isabela não muda porque ela faz birra, porque ela chora, porque ela esperneia, porque ela te irrita, porque o meu mudaria, o meu amor é incomparável. Então, assim, eu não sei se eu vou ajudar alguém assim, mas eu queria dizer que Deus, ele é um pai amoroso. E ele nos trata como filhos dele. Ele não nos trata de qualquer forma. Ele realmente nos desenhou, ele nos formou, ele nos conhece, ele nos cura, ele nos restaura. Então, que nós possamos substituir as mentiras que muitas vezes o inimigo colocou sobre nós pelas verdades de Deus. Amém?